FBI's hollow peacekeeping rhetoric. It's a ploy to steal our resources. Here they come. You have everything you need to succeed, so make sure they crumble under the weight of our might. Advised, enemy troops are attacking Objective Alpha. They've sustained minimal losses. We need to keep defending the sector.
deploy. Much obliged, partner! We let the victory shines above the spire. Fight! Drill barrage ready. You are to stay within the battlefield. EED down! The enemy has taken objective Bravo 1. Catch me if you can! Medic! Allied forces are attacking objective Bravo 1. Thank you! One down! Cover constructed! The enemy is attacking objective Bravo 2. The enemy has suffered minimal losses. We must remain vigilant. Tem aqui, ó, bate Allied na forces torre. are clearing objective Bravo 1. Watch out for the flash!
ver, Copilot. Legal, Germano. Vamos começar com o teste. O Copilot me entrevistou, ou melhor dizendo, me testou. E o assunto, os novos computadores da Dell, com inteligência artificial integrada. Você sabe que vale a pena fazer o plano só assistir o episódio completo pra saber. Pessoal, eu tenho um vídeo completo sobre os novos computadores da Dell. Hold your ground and defend the fire! Fight to the bitter end! Hostiles detected! Isso, foi pra dentro, viu? Nós temos ali a proteção pela esquerda em Gomadinha. Nós temos aqui Nice na Faria Lima e que segue para a periferia buscando encontrar espaço ali. O Lula sai do caminho contrário. Ele sai de baixo para cima. Então é muito provável que o Lula ofereça na próxima eleição a oportunidade para outros candidatos. The Germans are taking this sector at all costs! Porra, meu irmão. Não abrir mão do poder e achar que são os únicos que podem representar o que Ô, quer que velho. eles acreditam. Caralho, foi isso, meu irmão. Virou a câmera, meu. Cara, do poder Ô, vicia. velho. E dessa vez a gente tem alguém aí da família Lula, engraçado, que os filhos dele apareceram muito Artillery barrage nos ready. portais por muito tempo, né? Com várias questões que nem vem ao caso. Mas dessa vez tem alguém da família que pode de repente levar esse legado de Lula. Olha só como você se tornou esse background de ter sido operário, né? Na verdade eu acho que não tem nada aí que possa colocar em favor dela que lembre minimamente o passado do Lula, que traz essa identificação com grande parte aí da população brasileira, que o fez vencedor nas últimas eleições, oficialmente. Batata, fala pra mim, Batata, como é que você vê aí esse futuro que complementa a sua fala anterior? Decoding enemy signals! Enemy Maravilhoso! located! Isso é cara, porque a demonstração de poder do nosso chefe de Estado, gente, vocês não estão enxergando o maior, o chefe da maior nação mais forte do mundo, reconhecida mundialmente, desafia o país, e a gente diz o seguinte, não vem? Nós vamos segurar, pode achar que nós vamos segurar, e tem mais, hein? Como é a lei da é ruim, hein? Pode vir 50%. E o que você vai fazer, chefão? Vamos comer hoje, cara. Porque eu não entendo, gente. 50% é. O cara me colocou ali os dados apresentados. Que 50% ele tá amassando 100. E eles não votem. Um poder tão forte, Guardas. Tem um opositor, o Claudinho, que é o Bolsonaro, é isso? E mete a tornozeleira eletrônica dele. Tem uma coisa, tá, Bolsonaro? Cara, sua boca! Como faz? Ah, mas aí o Fernandinho Bernardo não pode. Não me interessa. Ele não pode. Mas tá escrito que pode, chefe. Não me interessa. Cala a boca. Não vai falar com ninguém. E tá feito, rapaz. E tá feito. E pronto. E acabou, cara. E assim vai. Pode. Tu tá com a força dela? Eu tenho medo assim. Você não tá menina, cara. Como é que compara uma menina dessa com o Nicolas? Pelo amor de Deus, cara. O Nicolas é um monstro, cara. Olha a narrativa do cara. Toda posicionada, toda embasada. Aí, cara. A gente. E quem tá contra a gente? Atrapalhando, meu irmão. Oxi. Eu encontrei um garoto lá perto de casa. Ele me atrapalhou, eu terminei Tá ele. bom pra caralho da taxação. Tá em cima agora, é isso? Ele falou Vai, assim, vai, ó, fica só na contenção que eu ele já tô derruba aqui. comendo, eu tô comendo bem salmão a 20 reais. Eu sou um Eita, meu irmão. Eles Tudo bem, segura aí, bota segura aí que é bom. Isso. Joga com mais, joga com mais. Só um agora, só um. Isso. Resgata. entendeu? Que maluquice, gente. Nossa. Vai chegar, Não, só um. vai continuar com essa diplomacia. Aí aparece o cara dizendo assim, Bolsonaro, não vou saltar não. Tá chorando, tá emocionando. Pelo amor de Deus, cara. Eles são bravos demais. Eles peitam o chefe da maior nação do mundo, reconhecido por capacidade bélica de guerra. Eu toda vez que sai um noticiamento do Trump
segurança. Sabe o que eu faço? Eu escondo debaixo da cama. Eu tô me sentindo o maior bundão. Maior bundão. Eu fico agora e aperto o botão, pai. Agora me desliga essa porcaria. Uma bala, pô. Certo, meu irmão. Tá maluco? E tem mais tarde. Eu tô vendo os caras certo. Tu tá achando que não vem, não? Cadê aquele aqui do Rio de Janeiro? 280 horas. O cara tomou. Passou. E a... Allied forces are engaging at objective Charlie 2. Be advised. Isso aí, Batata, isso aí. Júlio, eu tenho a impressão de que você está esperançoso depois desse vídeo. Será que você vê um futuro melhor? Eu não nem falando do futuro da eleição, porque no fim das contas, apesar de tudo isso, ela está apostando no fato de que Bolsonaro também tem um problema e fica naquela, né, de tem esse problema, o menino falando. Você vê nessa questão, você acha que estamos diante da renovação da política do Lula, os novos players desse jogo, os players políticos? Bem, ô Eric, falando sobre esperança, eu sou a pessoa muito assertiva nessa palavra. Somos os gestores do caos. Então, logo a minha esperança é inabalável. Não terá mar revolto a qual eu possa navegar com minha embarcação. Então, eu não estou preocupado, né? É claro que acompanhamos todas as notícias para saber os rumos de nossa nação, mas eu não estou preocupado com a conclusão de tudo isso. Estou preocupado, sim, o que eu vou fazer, como eu vou agir, porque da minha nação não sai, da minha nação ninguém me tira. Eu não vou fazer como outras nações fazem, de debandar e abandonar a sua pátria. Isso para mim é muito importante, tem uma formação muito sólida e não está muito, né, na questão sobre esperança. Minha esperança é a máxima que existe. Sempre terei esperança. Pode estar o mais bonito possível. Isso não vai dizer, né, ditar a minha saída do país. Pode acreditar nisso. Mas o que é interessante de se dizer, mais uma vez, sobre a menina, que ela cita o Pix como se fosse uma ideia vinda do presidente Trump dos Estados Unidos. Em momento algum, e eu ando acompanhando muito e vendo bastante sobre essas temáticas para estar respaldado aqui no News, em momento nenhum foi falado sobre Pix. Né? Creio que há uma certa ter medo de isso acontecer, mas até agora não houve nenhuma notícia sobre o assunto. Então, logo, esse sonho que o Trump é o maior inimigo do Pix ainda não caiu direito nas páginas dos jornais e nas páginas de notícia. Então, assim que isso for muito divulgado e muito permeado dentro das redes de notícias, aí sim mostraremos preocupação. O que nós estamos vendo são narrativas, na maioria das vezes, infundadas, mostrando que há um inimigo enorme, há um inimigo gigante, como o nosso amigo aqui Batata bem falou. Então, essa é a conclusão. Faça o que fazer, aconteça o que acontecer, a culpa nunca foi nossa. Perfeito, Gil, perfeito. Eu vou passar a palavra para o Batata e para o Michel, que eu gosto de estar rendendo. E gostaria de te ouvir aqui, Batata. Daqui a pouco eu jogo aqui pro Michel. Eu queria só complementar um pedacinho que o nosso amigo aqui colocou, uma verdade. E você sabe por que nós não vamos embora? Sabe? Sabe, Eric? Sabe, meu amigo Júlio? Porque nós estamos duros. Nós estamos duros. Por isso que a gente tem que lutar. Por isso eu vou ficar. Valeu? Brasil pra sempre. É a construção do Rio de pensar do Brasil na pessoa. Vamos se lembrar que a gente tem até o aeroporto. Reaching the final line of defense. Hold it at all costs. Parece. Michel, está com você a palavra.
Olha, tem ainda pouco que a gente vai ter um nome aí para distribuir. Na verdade, a minha preocupação não é que eles marcam alguém como a gente queria, Lula ou Bolsonaro. Na verdade, a preocupação é que a gente vai ter uma eleição deles. Uma eleição, pelo menos, com todo mundo podendo concorrer. O que a gente está vendo aí, nessa história toda, como o Júlio Martins falou, estão elegendo Trump como o grande vilão da história, sabe? Os Estados Unidos são ódio, como os Estados Unidos são ódio. E, na verdade, o que está acontecendo é que todo esse olha, quem apoia o Bolsonaro, apoia o Trump e é contra o Brasil. Logo, todo mundo que está com o Bolsonaro é contra o Brasil. E eles são contra o Brasil, não podem ser eleitos, porque se forem, eles têm muito que dar o Brasil. Inclusive, na própria sentença, onde Alexandre de Moraes ele coloca medidas cautelares sobre o Bolsonaro, ele diz o seguinte, que Bolsonaro está aliando aos inimigos do Brasil. Ele coloca o Bolsonaro como um de guerra. E isso a gente entende que o Bolsonaro They sustain minimal losses. We need to keep defending the sector. Isso corrobora ainda mais. Como ficou falado pelo presidente Lula agora no Chile. Ele disse, This is our last position. Secure it with all you've got. Estamos caminhando para esse tipo de cenário. Nós temos diversos projetos acontecendo no desenvolvimento nacional para mudar o nosso sistema eleitoral, para mudar a forma como eles são feitos e a forma como se está conduzindo todo esse processo de demonizar pessoas que acreditam na The direita. situation is critical. Stand your ground. Defend at all costs. Haverão eleições em 2026 e além das eleições, os candidatos da oposição, membros, a Venezuela não virou que é a Venezuela. Roger that. Artillery barrage incoming. Então vejam as primeiras matérias, vejam que foi conhecido um discurso onde aqueles que estavam na oposição eram considerados inimigos do país, estavam caminhando por conta dos estrangeiros para dar um golpe de Estado. Isso é muito sério. Como eu estou mais uma questão de processo aqui no Brasil agora, mas no Venezuela o Brasil está caminhando agora pelo mesmo caminho. Então, se aqui tem notícias, olha as notícias do lado de trás e comparem o que está acontecendo hoje. E aí a gente vai se preocupar não com quem vai ser o discurso do Lula ou do Bolsonaro, e sim se nós teremos próximas eleições. Porque um país em guerra não tem eleição. Guerra paralisa. Uma sobretaxa é considerada uma agressão de guerra no país. There's nowhere to retreat to. Do not let this sector fall. Não haver eleições, porque o Brasil está no ciclo da intervenção. Rapaz, essa é uma polêmica que eu nem vou tocar aqui, porque vai levar a gente para outro caminho. Mas vou passar a palavra ao grande Bruno Rocha, que também quer fazer mais de 55 aqui sobre o assunto. Julião. Bem, um complemento e uma analogia, como disse, né, quem escreveu a matéria, influenciadora. A lista de Lula é influenciadora. Como eu disse no vídeo passado, basta você ter dinheiro, né, para você se colocar ao cargo ou à função que você queira. Do mesmo jeito que o Lula é artista, ela é influenciadora, essa é a conexão. Então, nós podemos perceber as vistas que basta você ter dinheiro para fazer um vídeo com aquele requinte de edição e com música de violino. E para falar também, as pessoas não escutam violino nas favelas e nas comunidades, é bom lembrar. E tudo isso mostra, né, esse arquétipo que a política sabe muito bem jogar. Como eu sempre falo, a água ela contorna todos os seus obstáculos, isso é a política. Então, em vez de você ficar radicalizando, né, polarizando, tentando estar no lado A e lado B, só assim você fica certo. E lembre-se de uma frase muito célebre: a liberdade ela é igual a mortadela, é cortada em fatias. Sério. Muito obrigado, meu. Muito obrigado. Bom,
como a gente sabe que esse tema ainda vai render muito, a gente volta a falar sobre isso no momento e encerramos essa notícia aqui. Eu queria só, para ter uma noção do termômetro do chat, vocês não concordam que esse vídeo foi só para gerar aí uma Enemy forces are down to half. The sector will be ours. Mas não, se você acha que isso é sério e que isso vai ter uma repercussão positiva para o governo, eu queria ter uma noção aqui desse termômetro do chat. E Manoval vai dizer para a gente agora, o seu like é muito importante para essa transmissão. Quanto mais estamos aqui, Manoval, nesse momento, Eric, não atingimos 1000 likes, eu vou pedir para a rapaziada fortalecer aí no like, deixar a sua interação no seu comentário. O Eric falou que digita 1, digita 2, a maioria tá digitando 1 aqui, pelo que eu posso ver. O meu like eu já deixei aqui, desde o meu nome do canal, Jéssica Mata, Mayara Amaral, tem também o William Andraé e a nossa rapaziada que sempre está aqui, o André Lindo está com a gente também. Então, um abraço para todos vocês aí, deixem um like na transmissão e vamos para o próximo tópico. Eu percebi aqui que o Will acabou ganhando aqui no chat e eu, na verdade, eu pedi isso, Manuel, porque eu fiquei curioso. Em algum momento aqui no chat, eu falava mais de uma vez como a gente defendendo eu lembro de ter falado do Bolsonaro pela única vez nesses 36 minutos, depois só para pontuar que também há alguns problemas do lado dele, mas você vê como é complicado hoje em dia. Que são reais, independente de você gostar ou não do Bolsonaro, independente de você apoiar ou não do Bolsonaro. Você pode ter todos os problemas do mundo com o Bolsonaro. Eu tenho problemas com o Bolsonaro também. Mas tem como não enxergar o que está acontecendo? Queria deixar essa reflexão aí, pedir para o chat aqui para entender. The situation is critical. Stand your ground, defend at all costs. Aqui em esporte. E, mano, Walter, como estamos mudando de tema, vamos para a nossa vinheta. Escalada militar entre Tailândia e Camboja. Tensão na área. Surge uma nova guerra após incidentes interrestres próximos à fronteira. Tailândia e Camboja entraram em rotas de colisão. O exército tailandês respondeu com medidas militares e o governo cambojano reagiu com boicotes. Até a primeira-ministra tailandesa foi suspensa após criticar os militares. A crise ameaça se transformar em um conflito aberto. Rapaziada, quando a gente acha que já viu todas as guerras do país, geralmente país muito mais do mundo, surge uma nova guerra. E vou jogar aqui pro Júlio Rocha explicar um pouco pra gente aí dessa guerra, o que aconteceu. Fazer uma pergunta aqui pra você, Mano Walter. A gente tem alguns vídeos rolando aí sobre isso. Só que eu não sei se a gente precisa interromper pra passar esse vídeo ou se dá pra passar enquanto o vídeo estiver falando. Dá pra passar? Perfeito. Então, Júlio, explica aí pra gente, a rapaziada vai ver algumas cenas aí de alguns vídeos desse conflito aí que se iniciou. Bem, tudo se inicia no colonialismo francês. Todos aí já viram alguma guerra do Vietnã nas suas telas, que foi tão popularizada por filmes. Então, a França, ela colonizou aquela área durante muito tempo e depois dessa colônia ficou muito mal resolvidos as linhas limítrofes, principalmente onde passam templos muito importantes desses locais. Então, Camboja e Tailândia vem numa disputa que já não é de hoje. O último combate, o último embate entre os dois países durou 15 anos, há alguns anos atrás. Então, 15 anos eles ficaram se estranhando, né, com esses rumores batendo tambores de guerra. E agora, nos dias de hoje, nós vemos através dos mesmos problemas uma área que não é pouco falada, mas eu deixo aqui a reflexão. Que a área conhecida por estar entre 3 países e não somente 2, Tailândia, Camboja e Laos.
E esses 3 pontos formam o Triângulo da Esmeralda. Muito sugestivo. Então está tendo uma guerra, né, um conflito que é secular, quase secular, que você pode ter nitidamente uma alusão pelo nome do local, Triângulo das Esmeraldas. Me parece que a guerra está acontecendo não só por causa de templos religiosos e algumas diferenças de linhas limítrofes. Como sempre, um almoço de graça, a frase célebre que vem marcando muito bem. Pelo tamanho desse conflito e dessa guerra, que já está ali há algum tempo, né? Já teve isso no passado, eu fico com a impressão de que parece, mais ou menos, que Tailândia e Camboja, pelo tamanho, pela dimensão e o nível de potencial guerra, seria como se de repente Brasil e Venezuela entrassem em guerra. Não acho que a gente consegue fazer uma comparação como aconteceu recentemente Irã e Israel, como Rússia e Ucrânia, possivelmente no futuro China e Taiwan. Me parece algo que não que os países sejam pequenos, mas eu acho que o potencial, né, de escalar aí uma guerra, é correta essa analogia, de repente imaginar como seria se fosse uma guerra Venezuela-Brasil? Ponto muito importante que o Eric levantou. Como na guerra do Vietnã, entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte foi apoiado por China e União Soviética. O Vietnã do Sul foi apoiado pelos Estados Unidos. É claro que tudo antes começou com a França. Então, parece que uma guerra de procuração onde blocos que estão em conflito colocam os países para brigar. Nada diferente do que está acontecendo, porque o Camboja ele é apoiado pela China. Agora, falando sobre as capacidades militares, nós não podemos pontuar como níveis de forças armadas, como as forças armadas mais potentes do mundo, né? Quando a gente faz essa escala, envolve-se tudo. O ativo humano, como é a carreira, os meios militares que se tem. Não é só, ele tem submarino, ele tem helicóptero, ele tem míssil. Não é só isso. Então, quando você vê o ranking das forças mais poderosas do mundo, você pode se espantar, porque alguns itens também são relevantes nessa história. Muitos desses itens não conhecidos pela população, como eu já citei, né? A solidez da força armada, tudo isso conta. Então, como o Eric falou, é uma força armada que não possui graus de destruição. Essa é uma coisa muito importante de se falar. Eles não possuem mísseis balísticos intercontinentais, não possuem submarinos poderosos, não possuem armas nucleares. Mas estamos falando de guerra de foguetes, como apareceu na imagem, vários lançadores de foguetes, acho que 17 ou 20, lançando ao mesmo tempo. Lembrando que foguetes não são mísseis, mísseis são muito mais poderosos e precisos e mais caros também. Isso aí é para um nível de saturação de área, né? Então, sim, você pode comparar a nível Brasil-Venezuela. Lembrando que Rússia, né, e China vem fornecendo, Irã também, vem fornecendo material secretamente para a Venezuela. Então fica muito difícil de você saber quais são os níveis e quais as armas a Venezuela possui na íntegra. Porque como ela não está mais em nenhum acordo, está praticamente solitária naquele lado ali. Operation failed. Retreat at once.